Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Dicas. Hoje é quarta-feira e nós vamos falar hoje sobre voluntariado. Já falei sobre isso, mas é importante ressaltar sempre sobre a importância do voluntariado. E nós estamos aqui em 2022, ainda vivendo as questões da pandemia e ainda estamos sofrendo as consequências, embora os dados não sejam tão mais alarmantes graças à vacina, graças à vacina e a conscientização de muita gente que tem procurado se vacinar para se proteger. E com isso que eu quero dizer? Eu quero dizer que a pandemia, ela gerou, sim, por parte de algumas pessoas que já tinham isso dentro de si, mas talvez não sabiam como, esse desejo de se doar e de colaborar e contribuir com as causas sociais. E como isso vai acontecendo? As pessoas vão se sensibilizando e vão entendendo que elas podem se doar, né? E isso vem muito acompanhado de um romantismo, de um desejo de querer transformar o mundo. Aquele desejo todo que quando a gente começa a trabalhar na área social e a gente ainda não tem aquela maturidade suficiente para entender como sistematizar e organizar as coisas. Mas o que eu quero dizer para você, para mim? O voluntariado é algo que é preciso, e esse é o tema do nosso vídeo. O voluntariado, ele é preciso. Por quê? O voluntariado, ele é aquela troca de conhecimentos sem um retorno financeiro, diretamente, né? Sem uma ajuda de custo, né? Sem uma remuneração. Então, a pessoa que está lá para ser voluntária na organização que você faz parte, ou que você queira abrir uma organização, é uma pessoa que está lá basicamente sem interesse e quer envolver-se, quer se doar. Mas uma coisa que nós não podemos ser, não podemos ser ingênuos, gente. Não podemos ser ingênuos, nem ingênuas. Nós precisamos compreender e entender um pouco da legislação do voluntariado. Se você não leu ainda, leia a lei do voluntariado. Entenda o que ela diz, entenda quais as propostas, quais as diretrizes. Converse com a pessoa que é voluntário, não ou deseja ser voluntário, não simplesmente deixe que a pessoa caia de paraquedas e desenvolva as ações. Então, o voluntário, ao aproximar-se de você, converse primeiro com ele, apresente a proposta da organização, apresente um regimento interno se tiver, apresente o programa de voluntariado e crie um cronograma com esse voluntário, num prazo mínimo de 6 meses, perdão, ou máximo 12 meses, né? E podendo ser renovado. E dentro disso, avalie quais os dias em que esse voluntário estará na organização. Mas também tome cuidado para que não seja muito rotineiro, porque você acaba criando um vínculo desnecessário e perigoso na organização, que pode gerar um vínculo empregatício e mais tarde você pode sofrer penalizações trabalhistas por essas questões, né? Então, de uma, no máximo 2 vezes na semana. Não deixe que crie-se um cronograma de prestação de serviço do dia inteiro, ou que seja pelo menos metade de horas, metade do dia, entendeu? Ou se for um dia inteiro, que seja acordado no termo, que seja apenas uma vez na semana, porque ele já cumpriu 6 horas, entendeu? Então, um limite por semana de voluntariado, que não passe mais de 6 horas de voluntariado na semana, 6 horas semanais. Então é importante que isso fique muito claro e declarado. E se isso for superado, que deixe-se registrado. Por que está passando as 6 horas, tal. Mas que não crie um hábito. O ideal é que não crie esse hábito. Então, 6 horas, se ele ficar o dia inteiro lá, em um dia da semana ele já cumpriu o voluntariado, ela já cumpriu. E aí que volte somente na outra semana, ok? E esse voluntário, lembre-se que ele faz parte da gestão de pessoas, então ele também precisa ser acompanhado, ele precisa também ser orientado, ele precisa também ser alertado, precisa também, às vezes, passar por problema ou por orientações, né? Quando de repente não cumprir as regras, orientações ou a política da organização. É importante que isso aconteça para trazer também esse senso de pertencimento, esse senso de responsabilidade dentro do que é elaborado. Então, jamais deixar um voluntário sozinho numa atividade, porque ele não é o responsável por aquela atividade, seja ela na administração, seja ela na gestão, seja ela de maneira remota, jamais que ele sinta sozinho, e sempre apresentá-lo mesmo como voluntário da organização, mas tendo sempre a liderança como suporte, como resposta mesmo de gestão ou de trabalho técnico dentro da organização ou mesmo operacional.
Então, jamais, não deixe o voluntário sozinho em nenhuma atividade. Ele não é responsável pela organização. Ele é um contribuinte, um doador que está ali doando parte do seu tempo para o crescimento da organização. Incentive o aprendizado, compartilhe as propostas, compartilhe os objetivos da organização, saiba até onde você pode compartilhar. Lembre-se que nós estamos falando de pessoas, né? Pessoas que têm anseios, têm expectativas, e pessoas que muitas vezes chegam com determinadas situações e problemas sociais que às vezes querem resolver dentro da organização, né? Tem muita gente que é encaminhada até por consultórios psicológicos ou mesmo psiquiátricos, dependendo do nível da pessoa, para fazer um trabalho social, voluntário, para poder se sentir melhor. E isso realmente traz resultado, isso realmente traz. Mas é importante que isso seja feito com muito acompanhamento. Para quê? Para não confundir as coisas e, de repente, descarregar na organização toda a responsabilidade de cura e de tratamento, né? Lá não é lugar para isso. Para isso existem os técnicos específicos e o trabalho voluntariado é uma complementação que traz diferença na vida do voluntário. Assinar sempre o termo de voluntariado a cada 6 meses, não deixar disso pronto. E depois de assinado, arquive o termo, acompanhe o termo e quando for fazer o desligamento do voluntário, avise sobre o desligamento, avise por que está sendo feito e depois debaixe em cada termo de voluntariado, ok? E aí, ao fazer isso, você está gerando uma própria gestão da questão do voluntariado na organização. É importante que isso aconteça para que haja esse senso de responsabilidade. Tem muita gente que acha que o voluntariado é simplesmente chegar, cair de paraquedas, fazer uma ação no tempo que ele quiser, do jeito que ele quiser e depois ir embora. E não é assim. Quando a gente gera uma responsabilidade numa organização, seja ela qual for, de qual linha que for, seja criança, adulto, animais, esporte, enfim, a gente precisa ter regras, né? Então, assim, o terceiro setor, ele se reorganizou, ele se profissionalizou, e o voluntariado, ele é importante e necessário dentro da organização, mas desde que seja feito também com ordem, com começo, meio e fim, senão vira bagunça e você perde o controle de toda a situação. Então, o voluntário ele tem que ser aquela pessoa que está ali para somar. Não pode, de repente, ser uma pedra, Deus me livre, uma pedra de tropeço aí na vida da organização e dar dor de cabeça para as pessoas. Isso não, que dentro das organizações os gestores já têm dor de cabeça demais para lidar. E divulgue vagas de voluntariado nas centrais específicas da sua cidade, do município. Divulgue nas mídias sociais e faça uma chamada para vaga mesmo de voluntariado. Levante as demandas, quais as pessoas que você precisa. Pergunta na cozinha se precisa de voluntariado, pergunte na administração, pergunte na equipe técnica, né? Geralmente nas oficinas, onde tem a demanda de um fluxo maior, de aglomeração maior de pessoas, se precisa-se de ajuda. Em trabalhos externos, remotos, de multiplicação, apoio à própria diretoria, a parte jurídica, enfim, é um leque grande, há um leque grande de voluntariado, de muitas coisas que podem ser feitas, retiradas de doações, elaboração de artes, elaboração de vídeos no YouTube, elaboração de relatórios específicos, enfim, tem muita coisa que pode ser feita no voluntariado. Mas o que nós estamos querendo dizer é que o voluntariado é preciso, desde que ele seja feito com organização e não gere nenhum tipo de dor de cabeça para os gestores. Gente, por isso que é importante seguir a legislação. Se você ainda não leu a legislação, eu vou deixar aqui embaixo, no finalzinho desse vídeo. Leia, acompanhe e assine o termo. Primeira coisa, antes de qualquer coisa que o voluntário vá fazer na organização. Sente com ele, de preferência que seja você, gestor, a pessoa que cuida da área de gestão, de RH da organização, para ele entender a quem ele vai se reportar, ok? E aí, ao fazer isso, você assine de imediato o termo de voluntariado, deixando claro que ele está ali por um determinado período, em determinado dia, em determinado horário, para cumprir determinada função específica. Infelizmente, já aconteceram situações de voluntários, e são casos aí gerais de diversas ONGs, de voluntários se apropriarem das situações, de voluntários se apropriarem dos espaços, e aí querer dominar e querer realmente fazer, na linguagem popular, fazer a festa acontecer. Então, muito cuidado
para que o que pode ser uma coisa maravilhosa, que é sim o voluntariado, não se transforme num pesadelo. Isso é sério. Não se transforme num pesadelo. Então, faça reuniões periódicas. Se achar necessário, envolva alguns voluntários em algumas reuniões da equipe. Tudo vai depender do grau de maturidade, tudo vai depender do preparo desse voluntário. Mas faça reuniões específicas com o grupo de voluntariado, treine, oriente, passe as informações, não deixe de falar aquilo que está acontecendo, mas saiba até que ponto que você possa ir também, sempre trazendo à tona a importância do trabalho que esse voluntário tem na vida da organização, porque ele também está ali completando e complementando algumas ações de crescimento da organização. Tudo bem, gente? Então, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, o voluntariado é preciso, é necessário, mas é importante que haja feito uma gestão também desse setor, desse departamento, para que não haja problemas futuros lá na frente. Então, previna-se, mas busque voluntários, treine, capacite, ouça e não deixe de assinar o termo e não deixe de monitorar e acompanhar o desempenho do voluntário na sua organização e valorizá-lo também, claro, assim como você deve valorizar a sua equipe de trabalho, valorize também o voluntário. Ok, gente? Um grande abraço e até mais.